Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a se vender na hora errada ou diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Está na hora de analisarmos o mercado do boi. E quem nos ajuda nessa demanda hoje é o Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente, para principalmente nos ajudar a entender essas dinâmicas de comercialização e precificação diferentes que a gente vem vendo no mercado. No mercado físico, uma pressão, uma leve pressão que começou desde a semana passada já sobre a arroba, o frigorífico tentando impor um preço menor aí para a arroba. Algumas tentativas até são permitidas, mas enfim, de uma maneira geral, é uma pressão bem leve aí, sem mudar muito os patamares da arroba. No mercado futuro, a situação é outra. A gente já vê o mercado tentando buscar novos patamares de preços, tanto que outubro já voltou de novo para aquele nível acima dos R$330. Hoje, por exemplo, a gente está falando de um outubro sendo negociado lá na B3 a R$334. Depois a gente vai ver os números direitinho para vocês entenderem o que anda acontecendo. Douglas Coelho, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender o que o mercado está vendo, o que o mercado está analisando e por que essa diferenciação entre o imediato e o futuro, Douglas. Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Perfeito, sua introdução foi bem pertinente. O que a gente viu nos últimos dias, né, foi uma tentativa ligeira de recuo dos frigoríficos, né, de um patamar que era ao redor de 320, depois para 315, e hoje eles tentam negociar entre 310 e 315 de preço de balcão, né? Talvez o futuro tenha exagerado, né, quando o contrato de maio, o contrato de abril veio para preços menores, e agora ele está tentando buscar um equilíbrio, né? Hoje a nossa referência aqui está mais próxima de 312, 313 ali, que é o meio do caminho de 310 e 315 aqui em São Paulo. E como você bem colocou, o futuro e o físico deram uma diferenciada, deram uma alongada diferente nos últimos dias, né? Talvez pela função dos grãos, pela toda a euforia, né, que a gente vê em Chicago, na B3, em relação aos grãos, né? Milho, soja subindo muito forte, né? Teve alguns dias que ficou travado no limite de alta, o milho lá em Chicago, aqui subindo bem praticamente todo dia. Então isso precifica também uma ração, uma dieta um pouco mais cara de confinamento. Quando a gente olha o preço do mercado futuro, né? O mercado futuro nada mais é que uma expectativa dos participantes para os últimos 5 dias úteis de cada mês. Então ele mostra que o mercado de abril e de maio está até mais ancorado com os negócios que a gente vê hoje no mercado físico de 310, 315, só que de junho adiante, essa necessidade de ração e de dieta precifica uma arroba mais cara, né? O junho sobe, o julho sobe, o setembro sobe, né? E como você bem colocou, hoje o outubro também está no patamar mais firme, aí sendo negociado ao redor de 334, 334,20. Bom, isso significa o que, Douglas? Que esses patamares de preços, essa nova tentativa de oferta diferenciada aí, vai atrair o pecuarista? Vai ter oferta para ser disponibilizada mais à frente? Uhum. A gente passa por um momento, Alexander, assim como o final de 2020, o início de 2021, de uma disponibilidade relativamente restrita, né? Mais limitada. Então, a gente vai passar por um período de safra agora, que é natural ter um pouco mais de oferta de pasto, né? O frio já está chegando, já está batendo aquele vento frio,
em boa parte das regiões. Tem sim uma saída de confinamento que a gente comentou, né, desde janeiro, fevereiro, que esse animal de pasto foi drenado para o confinamento, então, querendo ou não, tem um residual de confinamento junto com isso também, mas isso não é uma oferta derramada, é uma oferta mais cadenciada. Isso que a gente viu de sair de 320 para 317, 315, talvez 313, 12 em curto prazo, mostra que é uma oferta mais cadenciada, mesmo chegando na boca da safra, né? A gente viu que também no nosso levantamento que quarta-feira passada, de quarta para quinta passada e hoje foram dias bons de negócio, ou seja, o pecuarista está ligando mais para a indústria para saber, está mais interessado em saber que preço que ele vai conseguir negociar, e a indústria também, por outro lado, está conseguindo, deu alguma folga para as escalas de abate estavam muito apertadas, ao redor de 2,8, 2,9, hoje estão mais próximas de 4, algumas indústrias que estavam pulando um dia sim, um dia não de abate, abatendo segunda, terça e quarta, ou quinta e terça, já voltam a bater, vão bater 4 dias na semana, vamos voltar um turno maior ali. Então, isso desenha um cenário de oferta, não vamos falar confortável, que é uma palavra forte, mas menos restrita do que a gente viu ali entre fevereiro e março. Bom, isso nesse momento de descarte aí, ou descarte não, mas desova de animais em função da perda de qualidade da pastagem. E depois que isso passar, Douglas, qual a expectativa? O que a gente pode esperar? Sim, a gente pode pensar que como são 2 anos, né, esse é o segundo ano que a gente está vivendo de oferta relativamente restrita, a entre safra também pode ficar um pouco mais enxuta, né, de animais. Talvez o mercado precificando de junho adiante, aí, junho agora 315,50, o julho já vai para 323,65 nesse momento sendo negociado, mostra que o mercado já vê uma entre safra bem nítida, bem caracterizada, né? A partir do mês 6 aí, sair dessa pressão de final de safra, talvez junho e julho já comece a sentir um pouco mais esse buraco de animais de confinamento, né? Que toda essa questão de seca no primeiro semestre, os grãos respondendo muito forte em Chicago e também aqui na B3, no Brasil, né? No Brasil, no mercado físico, a gente vê a própria BRF, que é a maior produtora de frangos e suínos do Brasil, comprando milho na Argentina, tentando sair pela tangente, isso desenha para nós, Alexander, um cenário de concentração. E por que concentração? Assim como a gente vê as grandes marcas do varejo, né, fazendo M&A, fazendo fusão e aquisição, aquelas maquininhas de cartões nos últimos anos também fizeram grande fusão e aquisição, talvez a gente está passando por um momento, não de crise, né, mas onde a maior gestão, a gestão mais eficiente, sai pela culatra agora e pode ser um grande campeão. Então a gente vê grandes confinadores ou grandes boitéis mais confortáveis, recebendo cada vez mais animais, né? Porque ele tem uma estrutura, tem um fluxo de caixa mais organizado, enquanto aquele pequeno confinador com mais dificuldade, mais restrito, mais limitado, né? E esse já perde um pouco de força nesse momento. Então talvez a entre safra pode ser mais característica com preços mais firmes sim a partir de junho e de julho. Mas essa transferência, Douglas, ela, no final das contas, essa transferência de oferta, né? Ela, no final das contas, ela vai se equivaler ou ela tende a ser menor esse ano? Você fala oferta de animais terminados, né? Por exemplo, o que você falou é que os grandes confinadores tendem a confinar mais, enquanto os pequenos vão cair fora, diminuir, enfim, não vão ter como fazer esse confinamento em função dos altos custos. O que aumenta nos grandes confinadores é suficiente para equalizar ou para manter uma oferta normal, como a gente viu no ano passado, por exemplo? Igualada ao ano passado, por exemplo? Ou vai ser menor? Talvez seja muito cedo para a gente falar ainda, porque a gente não tem uma definição clara, né, do tamanho da safrinha. Mas assim, com o cenário que a gente tem de janeiro até final de abril, aquela área cinza que a gente tinha dificuldade de mapear, aquele semi-confinamento, aquele menor, ele vai ficar mais apagado esse ano, ele vai ficar mais fora de jogo, enquanto o grande confinador vai continuar no jogo. Se fosse para arriscar algum palpite nesse momento, possivelmente essa oferta vai ser menor, mais limitada. Por quê? Porque o preço do boi magro continuou caro, por mais que o boi tenha subido muito rápido, né, o milho subiu mais rápido ainda. Hoje, a gente até olhando os dados da Scott Consultoria, a relação de troca sacas de milho por boi gordo em abril está ao redor de 3,9, 3,10, né?
E assim, abril é aquele mês vai ou não vai, é o mês decisivo do pecuarista em relação ao confinamento. E justamente esses 3,10, ele é o menor, é a menor relação sacas de milho por boi gordo dos últimos 12 meses. É uma perda de poder de compra do confinador de 13,1%. Então, isso é um dado importante e muitas vezes até impeditivo para aquele que não tem um grande fluxo de caixa ou uma boa estrutura. Então, arriscaria dizer que esse menor ou médio fica um pouco mais limitado e por isso seria uma oferta relativamente menor. Mas assim, como eu bem coloquei, a safrinha não está definida, a gente tem muita água para passar debaixo dessa ponte e se essa safrinha não quebrar ou quebrar menos ou vier com algum dado de produção que surpreenda o mercado em algum sentido, o confinamento também pode ter alguma alteração, pode ter alguma variação, até meses que não são tipicamente de concentração terem mais um pouco de animal terminado, né? Porque a safrinha demorou a ser plantada, foi plantada com algum atraso, talvez se os grãos vierem com preços mais pressionados nos meses seguintes do que o normal, o novembro, dezembro pode ter alguma oferta residual mais de confinamento. Mas enfim, isso é uma conjectura, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Só para a gente traduzir esses números que você trouxe aí, esses 3 que você coloca são 3 sacas de milho para uma arroba, é isso? Uma arroba consegue comprar 3 Isso. sacas de milho. Exatamente, é a moeda de troca, né, o poder de compra do pecuarista. Uhum. O dinheiro dele, o ativo dele é arroba, né? Então, é uma relação quantas sacas de milho ele consegue comprar no mercado spot vendendo uma arroba de boi, para a gente ter uma referência desse poder de compra, né, desse poder de atuação dele. Isso é uma perda de 13% em relação ao que é normal. 13%, 13,1% em relação ao mesmo período de 2020, né? Ou seja, em um tá. ano atrás ele estava, mesmo com a arroba em alta, tal, tudo mais, o milho mais comportado ainda dava um poder de compra 13% maior. Exato do que ele tem hoje, exatamente. Muito bem. Agora, pelo que eu entendi, então, os grandes confinamentos são aqueles que têm o seu planejamento, que já ou têm produção própria de milho, ou já anteciparam essas compras, já têm o gado magro adquirido, que não vão precisar olhar para o mercado nesse momento, porque nesse momento as contas não fecham, então. Sim, esse grande confinador, não necessariamente ele tem tudo isso, né? Mas ele tem algumas ferramentas que podem deixar ele um pouco mais confortável. Talvez ele tenha uma fábrica de ração dentro da companhia que ele tem, ele consegue equilibrar essa ração de uma maneira que o custo seja mais atrativo, ele já vem carregando um estoque de milho de alguma outra safra, ou talvez ele se protegeu no mercado futuro, seja de boi, mercado futuro eu digo ferramentas de proteção, pode ser opção, pode ser futuro, né? Seja de boi ou seja de milho também, para proteger alguma margem adiante. Então, esses pontos deixam ele relativamente mais confortável, né, ou menos apertado. Então, essa produção mais tecnificada, que usa ferramentas, que tem uma gestão de fluxo de caixa mais atuante, mais ativa, deixa ele mais confortável em relação ao menor, que não tem tantas cartas na manga assim. E esse pessoal vai continuar produzindo, vai continuar confinando, enfim, vai ter a oferta deles lá no segundo semestre. Muito bem, então ficou mais profissional, digamos, a coisa, né? Vai confinar quem tem garantias de que não vai ter prejuízo, né? Exato, exatamente. A gente costuma brincar que o Brasil não é um país para amadores, mas talvez no momento de crise que a gente já passou desde 2020, né? E agora com custos de dieta tão elevados, com custo de boi magro também tão elevados, né? O negócio ficou bem mais profissional. Então, as ferramentas de proteção de preço se fazem cada vez mais presentes num cenário como esse, e a volatilidade ela tá bem alta, né? Seja no boi, seja no milho. Os últimos dias foram dias de fortes oscilações, né? Vamos ver como que vai ser daqui para frente. Boa, Douglas. Agora só ajuda a gente a entender como é que está a demanda, Douglas, tanto a demanda interna quanto a demanda de exportação. Perfeito. Bom, a demanda interna, Alexander, ela não, assim, é mais do mesmo, a gente não tem tantos fatores que mudem o que a gente viu nas semanas anteriores. E qual que é o cenário que a gente tem? É um cenário de renda disponível da população ainda muito limitado, o desemprego continua historicamente alto. Essa renda disponível da população com o auxílio emergencial na segunda rodada, ela foi mais limitada em função de quantidade de pessoas e de valor distribuído. Então, o que foi um banho um banho de distribuição de renda em 2020, né, um banho de cachoeira, está sendo mais uma chuveirada
nesse 2021 na segunda rodada. Então isso deixa as coisas, aquele consumo instantâneo mais limitado também, né? As pessoas tentam gastar menos porque sabem que no mês que vem ele vem menos e o desemprego continua alto. Então mais do mesmo, os próximos preços do atacado, seja no mercado com osso, no mercado sem osso, estão praticamente estáveis, o que não mostra muita oscilação pelo lado de demanda e um abate enxuto. Mas eles né? estabilizaram num nível alto, né, Douglas? Sim, justamente em função do abate enxuto, né? Talvez, como a gente comentou, se esses frigoríficos que estão abatendo um dia sim, um dia não, voltarem a abater um pouco mais, a gente veja uma questão do abate melhorando, algum fluxo de oferta de carne vindo um pouco mais, com mais precisão no mercado. Mas em março, em fevereiro, a gente viu um abate bem curto e uma demanda muito fraca também, o que equilibrou os preços em patamares altos. Muito bem. Exportação? E pelo lado da demanda externa, a gente vê sim uma recuperação mais nítida em março, principalmente em função do nosso principal importador, que é a China. Então, o desempenho de março foi bom em relação a fevereiro e foi bom também em relação ao mesmo ano passado, mesmo período do ano passado. Em abril, falta uma semana para ser contabilizado, né? A gente não pode cravar, mas com os dados que a gente tem até agora, a exportação pode vir ao redor de 130, 127, 125 mil toneladas, né? Se vier ao redor de 128 mil toneladas, que é o meio do caminho, seria uma queda de 4% em relação a março, né, de 2021, mas ainda assim uma alta de 10% em relação ao mesmo mês de 2020. Então, ano contra ano, que a gente expurga essa sazonalidade, ainda é um crescimento relevante de 10%. A exportação ainda continua forte. E a China demandando do Brasil, e você estava me contando antes da gente entrar no ar, que a China habilitou, inclusive, novos frigoríficos nos Estados Unidos, o que mostra essa necessidade de demanda chinesa. Exatamente. Recentemente saiu essa notícia, né? A China habilitou 30 unidades de frigoríficos dos Estados Unidos, né? Possivelmente um aceno, talvez, à política do Biden com menos tensão, mas também carimbando essa questão de necessidade de proteína de origem animal, né? A peste suína africana devastou os rebanhos deles nos últimos anos. Essa necessidade de recompor, né, o consumo imediato da população vem através da habilitação de frigoríficos e importação de carne, sem contar que eles estão também importando matrizes, material genético para tentar recompor o rebanho, mas enquanto esse salto do rebanho suíno não vem, eles precisam de carne imediata e com isso eles acabam habilitando novas indústrias. Boa, Douglas. Muito bem. Mercado analisado, Douglas Coelho trazendo informações importantes e muito pertinentes aí para a gente entender a movimentação das negociações e, mais do que isso, a precificação da arroba do boi. Nesse primeiro momento, a gente precisa ficar atento ao volume de oferta que está chegando no mercado e de que forma isso pode ajudar a alongar escalas nos frigoríficos, a mudar a dinâmica de processamento nos frigoríficos e se isso de fato acontecer, a gente pode ver aí uma situação de pressão nos preços, mas não é nada para fazer preço despencar não, né, Douglas? Exato. É um movimento cadenciado, talvez até mais cadenciado do que o normal para um fim de safra. Quando a gente vê 2017, 2018, os movimentos foram bem mais bruscos do que a gente vê agora, né? Mas não deixa de ser um movimento de melhoria de oferta, né? Um pouco de passo saindo e alguma coisa de confinamento que foi colocada lá atrás também saindo ao mercado. Muito bem. E a partir de junho, julho, daí a gente já começa a depender dos animais de confinamento e daí a decisão fica por conta dos confinadores. Aqueles grandes confinadores com potencial aí de investimento e que já fizeram boa parte dos seus custos em algum momento quando os preços tanto da reposição quanto da dieta estavam mais baratos, esses podem até aumentar aí a sua oferta, mas aqueles tradicionais pequenos e médios confinadores estão passando apertado e mesmo olhando para a precificação lá no futuro, as contas não estão fechando nesse momento. Então, esse é outro drama de oferta para o segundo semestre que a gente tem que ficar ligado aí para entender como isso pode afetar na formação de preços. Certo, Douglas? Exatamente, concordo em gênero, número e grau. Muito bom, Douglas. Meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação e volte sempre. Eu que agradeço pela oportunidade e conte conosco. Um forte abraço. Até mais. Valeu, abraço para você. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços? Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na B3. De olho na tela, você
ver comigo aí o abril, tentando se ajustar aí ao indicador, né? O abril hoje 314,65, uma alta de 0,35%. Maio, R$ 311,55, alta de 0,73%. Olha o junho, que o Douglas pediu para a gente começar a prestar atenção, R$ 315,50, alta de 0,81%. Julho, R$ 323,65, já é uma diferença de R$ 8,00 aí em relação aos dois vencimentos, uma alta de 1,3%. O indicador ainda trabalhando com o fechamento de ontem, R$ 315,60, que representou praticamente uma estabilidade, né? Alta de 0,06%. E só, deixa eu olhar aqui quanto que está outubro nesse momento. Outubro para o boi está trabalhando, a gente não tem na tela, mas na página principal do Notícias Agrícolas, na home do site, tem lá o valor para você, R$ 333,60, uma alta de 0,91%. 333,50 é o preço nesse momento para o boi gordo para o vencimento outubro. Muito bem, são os números de hoje, Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.